Começando a gravação. Show de bola. Então, meus queridos, muito boa noite, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Jonas, sou um dos instrutores aqui da API Ágil também, junto com o Sidney e com o Alan. Hoje a gente inicia, galera, a nossa terceira e última aula da Semana de Agilidade na Prática. Então, lembrando, né, rapidamente, tudo que a gente abordou essa semana tá nas duas primeiras aulas. A primeira aula de segunda-feira lá, que o Sidney facilitou para nós, muito voltada a questões diretamente ligadas à transição, né, configuração de perfil no LinkedIn, várias dicas valiosas aí que vocês viram, né, sobre entrevistas, sobre, né, o que é interessante a gente trazer nas entrevistas, tanto de RH, né, entrevistas técnicas. Então a gente procurou trazer um assunto, né, que ajudasse já quem está nessa luta aí pela transição, quem passa de, né, dificuldade nessa etapa aí, que é muito importante, né, que é fundamental. Então dicas também de certificação que são importantes, né. E aí na aula de quarta-feira, aula 2, o Alan já trouxe um assunto, digamos assim, um pouquinho mais, né, dentro de quem já está rodando, quem já conseguiu conquistar sua primeira oportunidade, começa a enfrentar os primeiros desafios dentro de uma empresa, né, dentro de empresas da área de TI, principalmente, né, mas pode ser de qualquer ramo também que a gente usa agilidade. Os primeiros desafios, questão de prazos, projetos, né, então foi um assunto muito bacana ali, abordou vários conceitos que talvez a maioria de vocês ainda não conheçam, tá, galera, mas é como a gente falou desde a primeira aula, tá, e alguns alunos trouxeram esse feedback também. A gente auxilia vocês, ajuda de fato, desde a transição até ter os primeiros contatos, né, os primeiros conceitos com agilidade, até depois no dia a dia, tá? Então, grande parte dos alunos que estão na API hoje, além de se beneficiarem, né, da estratégia para fazer essa transição, usam muito, né, tudo que aprende aqui na API Ágil para crescer dentro das empresas, tá? A gente tem muitos feedbacks aí de galera que cresceu, que já estava numa oportunidade, conseguiu uma nova oportunidade, né, por tudo que começou a desenvolver aí em termos de carreira, tá? Então a gente procura, né, trazer o todo, tá? De ponta a ponta mesmo, para poder estar sempre ajudando vocês a crescerem. Então, né, o segundo tema foi muito voltado a isso, já os desafios, né, algumas questões mais técnicas. E o nosso tema de hoje, galera, é um tema que tem uma importância muito grande, tá? Muito grande mesmo. Boa noite, Luiz, tá dando boa noite aí. A gente decidiu fechar com esse tema, pessoal, porque, como eu disse, né, ele é 100% voltado para pessoas, tá? Então, qualquer contato que vocês forem ter com agilidade, né, para quem já viu alguma vez o Manifesto Ágil, né, que é o principal artefato, o principal documento, seria quase que os 10 mandamentos, né, da agilidade aí, mas na verdade não são 10, tá? São 4 valores e 12 princípios. A gente entende, galera, que pessoas vai ser sempre o centro de tudo. Tá? Pessoas, dentro de uma organização, de uma empresa, pessoas, enquanto colaboradores, enquanto gestores, enquanto clientes, sempre, galera, sempre no final do dia são pessoas. Eu tenho que, sim, ter um processo bem organizado, eu tenho que ter ferramentas, tecnologia que auxiliem, né, a gente conseguir sempre fazer um bom trabalho, evoluir, mas se pessoas, tá, não tiverem bem alinhadas, não tiverem bem uma comunicação efetiva, não vai acontecer. Simples assim, tá? Então a gente procurou trazer esse assunto hoje sobre conflitos, sobre feedback. É um material, galera, que nós vamos ver aqui, tá? Tem uma prática que vocês vão colocar realmente a mão na massa aqui, tá? Eu já vou compartilhar a tela e mostrar para vocês como é que vocês vão interagir, tá? Tem uma prática e tem um conceito que, assim, não é muito conceito que eu vou trazer para vocês hoje, mas a profundidade do que eu vou trazer, tá? Esse é o nosso objetivo de hoje. Então, vamos falar hoje sobre feedback, tá? Sobre como vocês, que ainda estão buscando uma transição e logo em seguida vão conseguir a sua primeira oportunidade, ou que já estão trabalhando, né, e tem um desafio de ajudar um time, tá? Para todo mundo aí que entrar nesse meio de agilidade, independente do papel, se for gerente de projeto, né, um agileiro, porque a gente não pode falar agilista, né, um gerente de produto, galera, qualquer papel assim de facilitador, quando a gente, né, fala de agilidade, nós somos facilitadores, a gente sim exerce, né, na prática, nós acabamos criando uma referência de liderança, tá? Então, como líder, né, tendo essa referência para as pessoas,
é sim importante que a gente saiba se comunicar muito bem, que a gente consiga ajudar os times a resolverem conflitos e consiga, de fato, fazer um feedback da maneira correta, tá? Tem alguém aqui que não, por acaso, não conhece o conceito de feedback? Lembrando, galera, que a gente está num espaço, né, de aprendizagem, não tem certo e errado aqui. Não, a única coisa que a gente vai ser contra é a pessoa não perguntar, não querer se expor, né, talvez por vergonha, algum receio assim. Então, quem não conhece o conceito de feedback, pode levantar a mãozinha aí no Meet, tá? Só para eu introduzir esse conceito rapidinho antes aí, para a gente não ter todo mundo na mesma página, tá? Se alguém por acaso não conhece o conceito de feedback, levanta a mãozinha aí que eu faço uma breve introdução, tá? Se não, se for tranquilo para todo mundo, a gente já parte para o conteúdo da nossa aula. Maravilha, então, meus queridos. Deixa eu compartilhar minha página aqui. Tarará. Cadê? Aqui. Meu Deus, que eu tenho de aba aberta. Vai chegar aí. Tá chegando. Maravilha. Então vamos falar sobre feedback, galera, sobre como é importante vocês, enquanto líderes, vocês, enquanto facilitadores de time, conseguirem estruturar um bom feedback e outra, começar a criar uma cultura de feedback entre as pessoas do time, tá? Vocês vão notar, tá? Já voltando um pouquinho para o tema de entrevistas lá, né, para quem está fazendo sua transição, o Sidney muito aquela questão de dores, né? Então, quais são as dores que a empresa vive hoje, né, que o recrutador nos fala, que a gente demonstra como pode ajudar a resolver essas dores da organização. Galera, ajudar na solução de conflitos, a resolver conflitos do time, sempre vai ser algo importante, que a gente deve entender, né, como fazer isso, e é uma experiência bacana de dizer. Então, se espera já sempre que um facilitador, que alguém trabalha com agilidade, com projeto, saiba ajudar as pessoas a resolverem conflitos, tá? Porque vamos imaginar assim, né? Qualquer processo, qualquer ação que a gente vai ter em cima de agilidade implica em mudança de cultura, né? Implica em a gente ensinar novas formas das pessoas trabalharem. Isso sempre vai gerar resistência, sempre vai gerar conflito. Tá? Então a gente conseguir saber lidar com esses conflitos no dia a dia é super importante. E hoje, galera, de verdade, assim, as pessoas que têm grande habilidade nessa questão de ajudar a resolver conflitos, a conseguir dar um bom feedback, tem uma importância muito grande das empresas. Tá? Isso é um tema super importante e assim, é muito negligenciado. Porque a maioria das pessoas acha que passar um feedback é só saber falar bem. Né? Ah, eu sei falar, é só falar com tranquilidade, é só não querer matar a pessoa. Né? Não é fácil, galera. Não, não é fácil, tá? Isso é o mesmo que dizer que gestão é uma coisa fácil. Né? Gestão de pessoas. Não é. É extremamente complexo e sim, como qualquer outra coisa, tem a maneira certa de fazer. Tá? Então, o material que nós vamos trabalhar hoje, na verdade, a ferramenta para poder aprender a estruturar um bom feedback e ajudar os times de vocês a criar essa cultura, se chama CNV. Quem é que já ouviu falar desse termo aí, desse conceito CNV? Vai ser uma galera, né? Show de bola. CNV, pessoal. É a sigla, né? A abreviação de comunicação não violenta. Foi um termo criado, né, pelo Marshall. Ele tem esse livro, pessoal, que assim, uma das leituras obrigatórias para todos nós, tá? Para todo mundo que vai estar hoje, né, nesse contexto, nesse cenário complexo dentro das empresas, auxiliando de um ou mais times, tá? É uma leitura muito rica, muito importante, fácil de fazer e que vai trazer vários insights, né, um aprofundamento bacana para vocês e digo mais, tá? Eu, por exemplo, estudei CNV há uns 5 anos atrás, mais ou menos, com o objetivo de me ajudar profissionalmente. Só que vocês vão ver que é algo tão profundo que a gente leva para a nossa vida pessoal. Então, a técnica da CNV é uma coisa que eu aprendi, né? Estudei, entendi como fazia, fui praticando dentro da empresa e eu trouxe para dentro de casa. Né? Fui usando com a minha esposa, com familiares, né? Com pessoas que realmente tinham uma importância para mim, né? Que eu me importo, que eu amo, e aí é uma forma muito clara e objetiva de a gente aprender a expor nossos sentimentos, dar um feedback efetivo, certo? Vou molhando a garganta aqui porque no sul
é muito difícil alguém que não tenha problema na garganta, tá? Meus queridos, nós já vamos começar com prática, tá? Com mão na massa. Então, quem já está ligado aí na pegada da EPI ágil, né? Sempre tem uma mão na massa, a gente sempre procura, através da prática, ensinar muito da teoria também. Eu vou primeiro mostrar para vocês como vai ser o exercício e, na sequência, já vou passar o acesso, tá? No nosso chat aí da nossa call, tá? Da nossa aula, para vocês poderem acessar o board. Então, vamos imaginar, galera, uma situação aqui, ó. Situação bem típica que a gente vai enfrentar, que a gente vai vivenciar aí em qualquer empresa, né, em qualquer contexto. Olha só. E aí vocês já podem dizer, né, se já passaram por alguma situação assim. Imagine o seguinte cenário. Você é líder de uma equipe, líder ou facilitador, enfim, e ajuda o time a organizar cadências para acompanhamento das ações. Cadências, galera, são reuniões periódicas, tá? Cerimônias, enfim, são momentos de alinhamento entre o time. Aí tem o João, né? O João, geralmente a gente usa em piada aqui, mas o João é um integrante do time. E o João, sacana, frequentemente se atrasa para as reuniões da equipe. E o que isso tem gerado, né, galera? Tem gerado irritação tanto sua, enquanto líder, né, quanto do restante das pessoas do time, tá? Por quê? Porque todo mundo se compromete, né, a estar no horário correto. E o João sempre, frequentemente, para não dizer sempre, né, frequentemente se atrasa e fica todo mundo esperando, porque essas cadências de acompanhamento é importante que todo mundo esteja presente, né, para que todo mundo fique na mesma página. Galera, como você, enquanto líder, então, passaria um feedback para o João a fim de resolver essa situação? Pô, parece uma coisa simples, né? Como é que a gente chama o João, tá, para passar um feedback desses? Aí, galera, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu organizei aqui um quadro, tá? Numa estrutura meio de batalha naval. Quem conhece batalha naval aí vai saber, né? A gente tem as linhas aqui representadas por números e as colunas aqui por letras. Por quê, né, pessoal? Eu vou liberar o acesso dessa ferramenta aqui para vocês, do Miro, e vocês vão descrever nesses cards em amarelo aqui como vocês passariam esse feedback para o João. Tá? Vocês vão ter poucos minutos para escrever, tá? Vou dar 4 minutinhos, não é muito tempo, então tentem ser bem objetivos. Descrevam assim, né? Vocês chamaram o João para conversar, descrevam o que vocês falariam para ele, como vocês passariam esse feedback para ele, tá? Vai ser um cardzinho amarelo por pessoa, tá? Então, tô vendo aqui, por exemplo, o Iago. O Iago vai pegar um cartãozinho amarelo, independente qual seja aqui, dizer que o Iago pegou esse aqui, ele vai dar um duplo clique, tá? Aqui dentro do cartãozinho e vai escrever como ele falaria, né? Exatamente o que ele falaria para o João para passar esse feedback para ele, tá? Então, cada um pega um cartãozinho desses. Dúvidas, galera? Essa referência de linhas e letras é só para depois, quando eu for ler alguns feedbacks, para a gente poder entender, né, como vocês fariam isso. Quem quiser que eu leia o seu feedback especificamente, eu não vou ler de todo mundo, tá, pessoal? Porque senão não é o objetivo aqui a gente ficar muito tempo em cima disso, mas alguns feedbacks eu vou ler, para a gente já começar a ter alguns entendimentos, tá? Quem quiser que eu leia seu feedback vai me dizer, Jonas, o meu é o 5C. Aí eu vou nessa matriz aqui e acho mais facilmente, tá? Vamos lá então, meus queridos. Deixa eu passar o acesso para vocês. Vou botar aqui a senha, ó. Semana da agilidade. Vou jogar aqui no nosso chat, certo? O chat da nossa aula aqui. Então, como eu disse, né, quem está no PC vai conseguir fazer essa interação, quem está no celular por algum motivo e não consegue passar para um computador, não tem problema nenhum, tá? Só não vai conseguir fazer o exercício. Até pode tentar acessar pelo celular, mas não fica tão bacana, tá, galera? Fica ruim de manusear. Ó, vi que a galera já está entrando. É só clicar nesse link aí, quando aparecer para digitar a password, né, a senha, é só escrever ou copiar essa senha que eu mandei para você, Semana da Agilidade. Já vi que está entrando uma galera aí. Não escreva ainda os feedbacks, tá? Eu vou dar um tempo para isso. Vamos esperar que todo mundo consiga acessar, para que todo mundo comece no mesmo tempo, tá? Espere um pouquinho aí para escrever. Não precisa identificar nome, tá, galera? Só escrever o feedback, não precisa fazer, pode ser, é 100% anônimo, tá? Não precisa escrever seu nome. Vamos lá.
Entrou 18 pessoas por enquanto, 19. Estou cuidando aqui, ó, contadorzinho aqui. Vamos acessando, pessoal. Chegando mais gente aí. Quem estiver chegando agora, pessoal, vai ter no chat aí da nossa aula, tá? Vou jogar de novo aqui. O material a gente vai estar usando para nossa prática, só clicar nesse link e escrever essa senha aí, Semana da Agilidade, tá? Exatamente como tá aí no nosso chat. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, quem não conhece essa ferramenta do Miro, tá? Já fica aí uma dica importante, né? Principalmente para a galera que está fazendo sua transição. Dominar esse tipo de ferramenta, e o Miro é uma das principais dela, é quase que uma necessidade. Vamos dizer assim, né, Sidney, ela é obrigatório hoje, né? Vocês conseguirem dominar esse tipo de ferramenta, porque nesse contexto remoto, e a maioria das empresas, principalmente na área de tecnologia, continuam remoto, ou pelo menos híbrida, tá? A gente precisa dominar esse tipo de ferramenta para conseguir fazer essas facilitações, conseguir organizar as ideias, ter uma interação mais colaborativa com os times. Nós temos uma aula sobre Miro, tá? Na nossa, aqui na PI Ágil já, tá? Nós vamos ter mais, provavelmente, certo? Mas, assim, como toda a prática que a gente usa aqui na PI Ágil envolve sempre o Miro, vocês já entenderam que a gente é zero PPT, que a gente não gosta de PowerPoint, justamente por isso, né? PowerPoint é uma coisa estática, é chato, o que está ali não muda, vocês não conseguem acessar. Então aqui a gente constrói junto os conceitos, né? O Miro é super interativo, tá? Galera, então, né? Quem não conseguiu acessar aí, vai tentando acessar, tá? Vai acessando aí. Eu vou dar o tempo aqui para a gente não estourar muito, né, o tempo da nossa aula aí. Vou dar os 4 minutinhos, como eu comentei. E vamos lá, galera. Quem já conseguiu acessar o board, deixa eu trazer todo mundo que está entrando aqui, ó. Vou trazer para onde a gente vai interagir para facilitar, tá? É exatamente nesses post-its em amarelo aí. Então, peguem um post-it para vocês e, segundo o cenário que eu li aqui, né, respondam como vocês passariam, o que exatamente vocês falariam para o João, tá? Para dar um feedback para ele, a fim de resolver essa situação dos atrasos dele, que tem gerado irritação tanto em vocês quanto líderes, quanto no restante do time. Certo? Então vamos lá, vamos escrevendo. Sem medo de certo ou errado, tá, galera? Exatamente como vocês imaginam que seria a forma, tá, de falar. Não precisa ter essa preocupação agora, é porque na sequência a gente vai abordar aí os conceitos da CNV. Vamos lá. Quem tiver alguma dúvida aí, pessoal, só abrir o microfone ou levantar a mãozinha no Meet aí que eu chamo, tá? E o tempo vai passando. Já estamos quase na metade aí do tempo. Vamos escrevendo aí como vocês falariam um feedback para o João. Sidney, tá escrevendo teu feedback aí, Sidney? Alan? Vamos lá, galera. Vou jogar mais uma vez o link do board no chat aqui, tá? Para quem quiser. Galera, quem tá aí, né, já entendeu, de fato, como é que é a pegada das nossas aulas aqui na PI, tá? A gente sempre vai procurar trazer uma interação bacana, né? Fazer vocês, de certa forma, terem uma experiência já na aula, na prática, sobre o conceito que a gente está aplicando, certo? Sempre vai ser esse cenário bem colaborativo. Quem já está com nós na PI há muito tempo, já está acostumado com isso, né? Já sabe que é assim. Então a gente sempre abre esse espaço de prática, de troca, né? Para poder ter um aprendizado mais rico, certo? Então vamos lá, ó. Alguém deu um mega zoom aqui no seu, no seu feedback. Depois só diminui aí, pessoal. Vamos diminuir aqui, ó. Deixa eu diminuir. Peraí.
Para a gente não perder aqui, ó. Deixa eu trazer para cá. Beleza. Mais último minutinho, galera, para quem quiser escrever algum feedback aí. Eu coloquei post-its mais que o suficiente, tá? Coloquei bem mais do que a gente vai precisar. Mas foi proposital, tá? Para poder comportar todo mundo aí. Vamos lá. Quase acabando, galera. Boa. Galera, o Alan tem 2 recadinhos para falar para nós aí, antes de a gente ler um pouquinho os feedbacks de vocês, tá? Manda aí, Alan. Pessoal, só um recado antes, tá? Para quem participou aí dos 3 dias da Semana da Agilidade, né? Fez o post lá no LinkedIn, marcou a Peajo, marcou o Alan, marcou o Jonas, vocês vão receber o certificado da semana, tá? Então lembra lá, né? Tem que ter participado das aulas, ter feito um post para cada aula no LinkedIn e ter marcado a Peajo no post, tá? Feitas essas das 3 aulas, né, os posts das 3 aulas, pode mandar mensagem para a gente que a gente emite o certificado para vocês, tá bom? Depois a gente joga aí de novo as nossas redes, né, o link das nossas redes, para vocês já terem todos os contatos, tá bom? E aí, Jonas, o Fábio até comentou, né, da gente tirar a foto antes que esqueça, né, porque Isso. senão a gente esquece. Deixa eu fazer isso já, tá, galera? Deixa eu compartilhar aqui. Todo mundo abrindo a câmera, galera. Agora é obrigatório. Todo mundo abrir a câmera. Sexta-feira, final do dia, ninguém precisa ter vergonha de abrir a câmera, né? Pode Por mais que aparecer a filha, tá? Pode aparecer o filho, não tem problema nenhum. Se tiver bebendo, não tem problema. Se tiver comendo, não tem problema. Se tiver no carro, não tem problema. Tá? Se tiver frio, igual o Robson. Tá frio aí, Robson. Caramba. Aqui tá bastante frio. Eita, Tá. nós. Vamos lá então, meus queridos, todo mundo aí, ó. Aquele sorrisão, sexta-feira, melhor dia da semana, né? Todo mundo sabe. Vamos lá então, ó. 1, 2, 3, sorriso. E... Maravilha. Boa, já joga no grupo do WhatsApp ali, Jonas. Vou jogar. Beleza? Então lembra lá, tá? De fazer o post no LinkedIn, marcar a Peajo, né? Quem ainda não assistiu as 2 primeiras aulas também tem o link, né? Das 2 primeiras aulas no WhatsApp. Tem a oportunidade ainda de assistir, né? Por tempo limitado, tá bom? E fazendo esses 3 posts, conversando com a gente, mandando mensagem ali, a gente emite o certificado para vocês. Maravilha. Então, deixa eu compartilhar de novo. Dani, manda aí, Dani. Levantou a mão. Eu não fiz nenhum post que eu não tive tempo. Eu posso fazer os 3? Oh, ainda faz dá os tempo, 3, Dani, né? Ainda dá tempo. Sempre dá tempo. A gente sempre consegue um tempinho. Geralmente é só nas dinâmicas aqui que a gente não tem tempo, mas na vida real sempre tem. Faz parte. Obrigada. Então tá, meus queridos, vou fazer o seguinte, tranquilo. Eu vou descompartilhar por enquanto, tá? Vocês vão enxergar pela minha tela aqui, certo? Primeiro, alguém gostaria que eu lesse o seu feedback especificamente? Ou não? Ou posso pegar aleatório aqui? Eu, Victória. Ah, Victória. É o segundo. Esse aqui? O segundo da linha 1? Da primeira linha. Show de bola. Vamos lá, então. Eu vou ler alguns, tá, galera? Não vou ler muitos pra gente não se estender muito, tá? Ó, então a Vitória marca um one-on-one, né, com o João e questiona como ele se sente em relação ao horário de trabalho, se tem alguma sugestão para podermos melhorar. Tá certo ou errado esse feedback aqui, galera?
Alguém tem uma pista? Quem é que acha que está certo? Quem é que acha que está errado? Certo, diz a Maria. Pessoal, dificilmente a gente vai dizer assim, para a gente dizer que um feedback está errado, é porque a gente olha e vê que é um feedback muito mal feito mesmo, tá? O feedback aqui não está errado, né? Faz sentido, que a Vitória trouxe aqui, mas sim, talvez tenha mais elementos que a gente poderia explorar numa conversa com o João, que é os elementos, né, a sequência que a gente vai entender na nossa ferramenta de hoje, tá? Mas tá bacana aqui, mas a gente pode explorar, pode tornar ele um pouquinho mais completo. Mais alguém, galera, gostaria que eu lesse? Que eu leia o feedback? Senão eu vou pegar aqui, ó, vou pegar um aleatório. Tenho uma galera. Eu fiz o seguinte, eu tirei o acesso de vocês, tá, galera? Deixa eu dar o acesso de volta aqui, senão vocês não vão conseguir. Opa, não precisa, não sei. Deixa eu dar acesso de volta aqui para vocês. Acessem aí de novo para vocês poderem ver. O meu é o primeiro. Então vamos lá, vamos ler o do Fábio. Primeiro passo é perguntar para o João se ele está com algum problema, seja ele pessoal ou profissional. Após identificar o problema do João, traçar uma estratégia de comunicação aberta com ele. Outro caso, tá, galera, de um feedback que sim, tem um sentido, né? É uma forma de abordar a questão. Mas, de novo, a gente consegue talvez explorar uma estrutura melhor, uma estrutura mais detalhada, algo que promova mais reflexão para o João, que é o que a gente vai aprender hoje, tá? Vamos ler mais um aqui, vou ler um aleatório, tá, galera? Deixa eu ver um que tenha mais escrita aqui. Deixa eu ver, vamos pegar esse aqui, ó. Olha só, deixa eu dar até uma aumentadinha, tá? Não sei de quem é, mas não tem problema. Chamo o João para uma reunião one-on-one, né, e falo, João, quanto estamos gostando do trabalho dele e da importância dele nas reuniões com a equipe. Mas nas reuniões de segunda e quarta você se atrasou e senti que naquele momento a opinião dele seria importante. E pergunto como poderíamos mudar juntos, né, para que a reunião tivesse presença de todos na equipe. Muito bom, galera. Tá? E esse feedback aqui, certo? Ele é um feedback, ele segue uma estrutura de feedback muito comum dentro das empresas. Tá? Esse feedback ele tem uma característica muito grande do feedback que a gente chama feedback sanduíche. Feedback sanduíche, que ainda é o mais comum dentro das organizações. Tá? Vocês vão notar isso. É um feedback que funciona, né? Ele é muito utilizado. Ele não leva, tá, a uma ação tão reflexiva quanto a ferramenta da CNV que a gente vai aprender antes. Tá? Mas é um feedback super válido mesmo, né, que a gente pode utilizar. Tá? Lembrando que nós temos vários conteúdos. Hoje, esse conteúdo de CNV é um dos vários conteúdos que a gente tem na PI Ágil sobre formação, engajamento, né, de times, comunicação com times. A gente explora também várias ferramentas da gestão 3.0, que é o principal modelo de gestão que soma a gestão com agilidade, né, com autonomia. A gente tem muito material. A CNV a gente trouxe porque realmente é um assunto bem interessante aqui e mostra, né, já como mostra o valor, né, do feedback bem estruturado. Galera, eu vou seguir aqui, tá? Só ali alguns poucos mesmo, como eu comentei, só para a gente ter um entendimento inicial de como vocês estruturam os feedbacks de vocês hoje, tá? Vamos seguir aqui, então. Pessoal, vamos olhar o seguinte, tá? Vamos começar a aprender um pouquinho sobre CNV, comunicação não violenta. Lendo essa frase aqui. Roberto, você deixou de novo as meias espalhadas pela casa toda. Você é um relaxado mesmo, vontade de te dar uma surra. Normal, né? Quem na vida nunca recebeu um feedback dessa forma, tá? Aqui pode ser sei lá, de uma mãe, pode ser de um pai, pode ser da esposa, do marido, enfim, pode ser de vó, pode ser de tia. Independente, galera, esse tipo de feedback, tá? Ele é muito comum. Ele é muito comum mesmo. Por quê? Porque é a forma como a gente aprende a se comunicar, desde pequeno. Tá? Simples assim. O que a gente identifica num feedback desses? Quais são os elementos que vocês, rapidamente olhando aí, conseguem identificar? O que a gente identifica aqui, ó? Quando a pessoa diz você é um relaxado mesmo, o que ela está fazendo? Bom, exagero. Exagero. Exagerada pela casa toda. Isso. Pela casa toda está sendo exagerada. Isso.
Eu adoto a postura do pai crítico, né? Uhum. Depreciação. Ela tá Você é um relaxado mesmo, reforçando. né? Ela tá reforçando algo Minha mãe me que. deixa chateada quando fala isso pra mim. Olha aí, ó. Então, feedback verdadeiro. Ó. Muito bom. Na muito verdade, bom. a pessoa está cansada de falar, né? Exatamente. Galera, acho que tem alguém com áudio aberto que tá dando um retorno, tá? De quem fala. Quem tiver com áudio aberto aí, só muta, tá? Pra gente manter. Agora tá tranquilo, tá? Então, assim, nós vemos alguns elementos aqui, né? De exagero, né? De você é um relaxado mesmo, julgamento. E o terceiro, né, galera? Voltar a te dar uma surra. Isso é o que nós, seres humanos, melhor aprendemos na vida: a punição. A gente adora punir quando, né, quando alguém está nos gerando um sentimento ruim. Tá? É básico, né? E olha só que interessante. Aqui no quadro de cima, a gente tem o mesmo feedback da pessoa que deu o quadro, né, que deu o primeiro feedback embaixo, só que aqui ela estudou sobre CNV, aprendeu sobre CNV e ela reformulou o feedback dela. Tá? Então olha só que interessante. Roberto, quando eu vejo 2 bolas de meias debaixo da mesinha e mais 3 perto da TV, fico irritada. Porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum. Qual é a diferença, galera? Fica claro? Fica notória a diferença? Eu trouxe um exemplo do cotidiano, mas na empresa funciona do mesmo jeito, tá? Totalmente diferente, diz a Maria aí, ó. Então, aquilo, né? A gente já observa algumas coisas diferentes, né? Acho que é o tipo áudio. assim, Fala aí, Angélica. não, o que eu vou falar. Porque, tipo assim, aí, tipo, ela tá dizendo a mesma coisa, só que de forma diferente. Uhum. De forma diferente, né? De uma forma mais correta, digamos assim. Isso. Boa. É isso mesmo, tá, galera? Então, olha só. Uma Olha as forma mais diferenças. amena. Oi? Sem expressar. Ela está se colocando de uma forma mais amena, sem expressar a raiva que ela sente. E isso é uma coisa importante, tá, Marcos? Mas assim, galera, quando a gente lê conceito comunicação não violenta, eu particularmente, quando eu conheci esse conceito a primeira vez, eu fui bem preconceituoso com ele, porque eu pensei assim, a comunicação não violenta, então quer dizer que a gente, sei lá, tem que ser passivo quando estiver numa situação ruim, a gente tem que, sei lá, comunicação não violenta seria falar com alguém num tom mais brando, falar de forma calma, né, não gritar com a pessoa. Será que é isso que tem a ver com comunicação não violenta? Depois, estudando, eu descobri que não tinha nada a ver com isso, tá? Mas aqui o que a gente observa, né, galera? São formas diferentes de dar o feedback, né? E o que significam essas formas diferentes, tá? Vamos entrar nos 4 elementos, e aqui começa o conteúdo super importante, pessoal, para vocês aprenderem a estruturar um feedback, a terem uma comunicação mais efetiva com as pessoas, né, dentro das empresas, dentro da vida pessoal de vocês também, tá? Vocês vão ver como é simples estruturar um bom feedback. Claro que a gente tem que praticar. Mas a CNV, ela traz 4 elementos nessa ordem que está aqui, para que a gente aprenda a estruturar um bom feedback. Primeiro deles, observação. Seguido do sentimento. Depois, necessidades. E por último, pedido. Tá? E a gente consegue facilmente, ó, identificar esses elementos aqui. Então vamos começar aqui pela observação. Olha que interessante. A observação, né? Roberto, quando eu vejo 2 bolas de meias debaixo da mesinha e mais 3 perto da TV. Diferente do primeiro feedback, né, galera? Que, ó, você deixou de novo as meias espalhadas pela casa toda, começa aí o nosso primeiro aprendizado quando a gente vai passar um feedback para alguém. Observação, contextualização. Se a gente for genérico, a pessoa não vai se conectar com a gente. Então a gente tem que trazer a pessoa para o último fato ou para os fatos mais recentes, né, que aconteceu alguma situação ruim, para que ela entenda, para que ela volte no tempo, né, que ela se transporte lá para a situação e consiga entender sobre o que a gente está falando. Tá? Então, seja específico. Primeira regra. Tá? Na observação, traga a observação, o fato, o contexto que aconteceu. Na sequência, né, em azul, fico irritada. Então, assim, aqui claramente, quando ela diz você é um relaxado mesmo, vontade de dar uma surra, a gente sabe que a pessoa está irritada. O Roberto já entendeu que ela está irritada. A gente não precisa omitir que a gente está irritado. Então, já outro aprendizado da CNV, né?
não quer dizer que eu precise reprimir meu sentimento. Não, justamente ao contrário, eu preciso deixar muito claro. Quando ela vê essas bolas de meias nesse local específico, ela fica irritada. E aí, né, galera, as necessidades. Por que ela fica irritada? Olha como uma estrutura simples, né? Porque ela precisa de mais ordem no espaço que usamos em comum. Simples assim. E o quarto e último elemento, né, um pedido. Então a gente sempre termina o feedback usando o CNV com pedido. Qual poderia ser o possível pedido aqui? Você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora? Simples. Tá? Pessoal, parece. A gente olha assim, mas será que isso vai ser efetivo? Será que isso vai ser eficaz? E eu garanto para vocês, pessoal, CNV particularmente é algo, né, é um tipo de feedback que eu uso demais. Tá? O Cisne, quando a gente trabalhava no determinado cliente, a gente teve uma situação, lembra, né, Cisne, que o Scrum Master precisou dar um feedback para um PO, né, para um Product Owner, só que o Scrum Master era do nosso time, do meu time do Cisne, que era o time de uma consultoria, e o PO era uma pessoa, né, era um profissional do lado do cliente, então tinha aquela relação cliente-fornecedor. E o PO, ele gerou uma situação lá extremamente complexa, e o Scrum Master precisava passar um feedback para o PO. E a gente ajudou, né, o Scrum Master a estruturar um feedback usando o CNV. Funcionou, galera. Tá? A gente olha assim, mas será que isso é sinônimo que vai funcionar? Funciona, pessoal. E a gente precisa dominar muito bem uma técnica que nem essas para conseguir criar essa referência dentro das empresas, tá, com os nossos times. Quem domina isso daqui muito bem hoje tem uma comunicação e se torna referência em termos de feedback nas empresas, tá? Tranquilo, galera? Dúvidas em relação aos 4 elementos? Fácil, né? Já sabem tudo de CNV, é só sair aplicando amanhã. A gente tem que praticar um pouquinho, tá? Mas, realmente, de fato, é uma ferramenta extremamente simples, né? E que a gente consegue aplicar de maneira muito fácil. Galera, deixa eu mostrar para vocês. Manda aí, Thalita. Nesse caso que você contou, ele, além do CNV, ele fez uma mediação de conflitos? Aí que tá. Geralmente o conflito, ele surge por um desentendimento, né, dentro do time. Pode ser alguém do time diretamente com você, que pode estar tendo um papel de facilitador, de líder, ou às vezes é conflito entre os próprios integrantes do time. Dominar bem a CNV vai te ajudar nos 2 casos. Vou te dar um exemplo. Se você, enquanto líder, domina a CNV e precisa dar o feedback para alguém do time, você usa a CNV, passa o feedback para alguém do time. Se alguém do teu time chega e diz assim, olha só, o fulaninho lá mandou eu longe, eu não consigo trabalhar mais com ele, tá? O que é o ruim, galera, quando a gente é líder de um time e isso acontece? O pior, tá? Pode parecer que seja a situação mais comum, a solução mais comum de a gente fazer, mas isso é ruim a longo prazo. Então, se eu sou o líder do time, e aí a Cleusa se desentendeu com a Débora, daí a Cleusa vai chegar para mim, a Débora não dá para trabalhar com ela, por isso. Se eu centralizar em mim o conflito entre elas, as pessoas se acostumam a fazer isso. Sempre que entrar em conflito, elas vão buscar quem? O líder, o gestor, o agilista, o agileiro, o Scrum Master, independente do papel, tá, de liderança que a gente tem. Então, por que é importante dominar uma ferramenta assim? Para a gente ensinar também as pessoas a resolverem os seus próprios conflitos. Isso é o que mais a longo prazo vai trazer um resultado bacana, tá, galera? E é assim que a gente vai criando uma cultura de feedback. Então, muitas vezes, eu ajudei pessoas, através da CNV, a estruturarem o feedback que elas precisavam dar para outro colega. Tá? E assim se resolvia, né? Era muito mais efetivo, se criava uma cultura onde as pessoas aprendem a resolver seus próprios conflitos. Respondido, Thalita? Sim, aí nesse caso, você ensina como mediar a situação e a partir disso você transfere a responsabilidade para os 2, não é isso? Para pelo menos um dos 2, tá? Isso. Eu incentivo. A pessoa que veio reclamar do outro para mim, geralmente eu procuro entender, né, o que aconteceu, tá? E digo, não, então beleza. Então não adianta dizer para mim, porque eu não sou eu o doído da situação. Vamos, senta aqui, vou te ajudar a estruturar um feedback e vai passar para a pessoa, vai passar para o teu colega. É muito mais eficiente, galera. Muito mais. Manda aí, Raul. Opa, boa noite. Boa noite. Quando é que isso não se aplica? Quando é que isso não se aplica?
Tem situações fáceis. Uma situação, por exemplo, de assédio moral, de assédio sexual dentro de uma empresa. Esquece. Não é feedback que vai resolver. Tá? Quando é uma coisa muito delicada, assim, muito grave, não. Feedback já se perde, né, galera? Já se perde. Né? E Tá? deixa eu aproveitar. Não, perfeito. E tem alguma que não seja tão dramática assim, tão drástica assim, que se aplica numa situação de trabalho? Sim. Em situações, desde situações simples, como a gente exercitou agora, né, de uma pessoa que se atrasa, tá? É uma situação, a gente vai depois revisitar a prática disso, né? Então, desde uma pessoa se atrasa até alguém que faz algum comentário, talvez ofensivo, né? Ali numa reunião, alguma coisa, e alguém possa ter se incomodado, ou você mesmo, quanto líder, se sentiu desconfortável, sabendo até, às vezes, que a pessoa não teve a intenção, tá? Mas pode ser de uma situação, né? Mais leve, digamos assim, até uma mais complexa. Só que vão ter situações que vão extrapolar os limites, né? Que aí não é feedback que vai resolver, tá? Aí é uma ação mais drástica, né? Beleza. Certo? Galera, essa aqui é a palavra que melhor representa, né, a base, a essência da CNV. Compassividade. O que significa compassividade? Quem é que sabe aí me dizer o que é compassividade? Essa palavra, muito provavelmente, é uma palavra nova para a maioria de vocês, né? É uma palavra que não é muito comum, a gente não ouve muito pouco sobre ela, né? Compassividade tem tudo a ver com um CNV. Compaixão. Tá? Sendo mais específico, só vou pedir que tu feche teu áudio aí, Angélica, porque dá um retorno aí. Isso, boa, muito obrigado. Exatamente isso, complementando, né, o que a Angélica falou, é o ato de ter compaixão. Tá? Compaixão é uma coisa, galera, muito profunda. Certo? Compaixão ela é mais profunda do que empatia. Às vezes as pessoas acham que empatia e compaixão são as mesmas coisas. Empatia, basicamente, a gente se coloca no lugar do outro. Tá? Compaixão, como, né, eu comentei aqui que a CNV tem tudo a ver com a gente aprender a expressar os nossos sentimentos de maneira correta para que o outro entenda e mude, né? A compaixão é uma coisa, ela é a possibilidade de a gente conseguir sentir o que o outro sente. É muito mais profundo. Tá? E aí, pessoal, quando eu li essa palavra a primeira vez, eu procurei entender, mas como é que a gente consegue exercer compaixão? Tá? Eu procurei alguns exemplos, como é que a gente faz isso? Como é que se exerce compaixão? E aí, galera, eu cheguei nesse vídeo aqui. Esse vídeo eu uso, nós, a PIAGE, usamos em clientes, né? A gente tem alguns clientes empresariais, a gente usa no nosso dia a dia com os times, tá? Ele é um vídeo, galera, que, na minha opinião, melhor descreve o que significa compaixão, tá? E quem está aqui com nós, a PIAGE, também assiste essas aulas, pode usar esse vídeo como referência com seus times, né, no cenário que vocês estão aí. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu rodar. Me avisem só se está saindo o som, tá? Me avisem se está saindo o som. Tá saindo som? Tá, vou dar uma tela cheia. Vou pedir que ninguém abra o seu áudio agora, tá? Para não atrapalhar o áudio do vídeo aqui, galera. E uma rápida sinopse do vídeo, tá? Vocês vão ver que é uma moça que chega para conversar com uma senhora. O pai dessa moça, né, enfim, faleceu, e ele disse, antes de falecer, para a filha dele procurar a pessoa responsável por ter mudado a vida dele, tá? E aí vocês vão entender o contexto melhor. Vamos lá, então. Todo mundo com o microfone fechado, inclusive eu vou fechar o meu. Dạ chậm đây mà. His name is Gordon. He's my father. He was a soldier. While he was a prisoner of war, it was hell. He didn't believe there was goodness in the world anymore. And when the war ended, he changed.
his faith returned. He dedicated his life to help other people. And on the day he died, he asked me to come and find the person who changed him. What did you say to him? No. 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 You didn't say anything? E aí, galera? Ouvi um pouquinho vocês aí. O que vocês entenderam sobre compaixão? A galera preparou os lenços aí. Fica mais tangível aqui entender o que é compaixão. E olha, é algo muito difícil, né? Que nos dias de hoje a gente não está tão acostumado, né, a conseguir presenciar isso. O contexto remoto, o home office, né, trouxe, quer queira ou que não, um distanciamento das pessoas, né? Por mais que a gente use tecnologia, que a gente conseguiu voltar a resolver os nossos problemas do dia a dia de empresa, a gente acaba perdendo, né, um pouco essa conexão, né, mais sentimental, mais emocional com as pessoas. E a CNV, galera, ela tem tudo a ver com isso, de fato, com compaixão, até porque eu vou estruturar, eu vou usar a CNV como uma técnica para conseguir expor meus sentimentos, né, para as pessoas que eu me importo, de fato. Né? Então, como eu disse, a gente usa em casa isso. As pessoas que são do meu time na empresa, meus colegas, né, meu gestor às vezes não sabe dar um bom feedback, não é porque ele é um gestor que ele saiba dar um bom feedback, né, necessariamente. Então, para todas as pessoas que eu tenho esse convívio, que de alguma forma me importo, sim, é importante que eu saiba, né, passar um feedback para poder expor meus sentimentos de maneira correta, tá? Gostaram do vídeo? Então, eu vi alguns feedbacks aí, bacana, né? Diferente o vídeo aí, para a gente refletir um pouquinho, né, numa sexta-feira, era para ser uma coisa mais alegre, mas é para trazer uma reflexão, tá? Então, assim, por que eu trago esse vídeo, galera? Ele faz a gente refletir. Tá? Ele é reflexivo. E esse é o objetivo da CNV, é promover uma reflexão. Tá? Então é como a gente viu aqui, né? Falando dessa forma, a chance do Roberto refletir sobre o que essa pessoa falou para ele é muito maior. Tá? Porque ela expressou claramente o sentimento dela, fica irritada, porque ela precisa de um espaço, né, em comum mais organizado. Então faz a pessoa refletir. Aqui, de maneira nenhuma, ela julgou. Então, isso é uma coisa importante de vocês saberem. Feedback, a gente sempre tem que ter o cuidado para não julgar, para não punir. E, naturalmente, é muito fácil a gente julgar ou punir, pessoal.
É muito fácil. A gente faz isso sem querer, digamos assim, né? Acaba fazendo sem querer, tá? E por que que isso acontece, né, galera? Vamos seguir aqui o nosso conteúdo, tá? Olha só que interessante. Vou trazer aqui para vocês uma situação que é a seguinte, ó. São coisas que a gente não pensa, tá? Que a gente não para pensar. E todo esse material tem no livro do Rosberg, que eu mostrei para vocês ali de CNV, tá? Tem um trecho do livro que ele traz uma coisa bacana que é a seguinte, ó. 75% dos programas exibidos nos horários em que existe maior probabilidade de crianças estarem assistindo TV, ou seja, ali no meio da manhã, no meio da tarde, né, quando as crianças não estão na escola, por exemplo, o herói, tá, ou mata as pessoas, né, mata o vilão, ou espanca. Normal, né? Qualquer desenho de super-herói acontece isso, tá? Tal violência costuma constituir o clímax, né, do espetáculo. Os telespectadores sentem prazer ao ver o mal sendo castigado. A gente aprende isso desde pequeno, galera. A gente aprende em casa. O mal deve ser castigado. A gente aprende isso, tá? De punição. Então, geralmente a gente tem dificuldade de dar um feedback. Quando a gente vai falar com alguém, a gente julga a pessoa. Você fez errado. Né? Principalmente quando aconteceu alguma situação assim que a pessoa fez a gente se sentir muito mal. Tá? E a gente, infelizmente, não sabe lidar bem com sentimentos ruins. E a gente quer expressar eles, né, de que forma? Através de punição, né, através de julgar o outro, dizer, olha só, né, tu é um merda, tu fez eu me sentir assim. É assim que acontece. A gente aprende a ser assim. A gente aprende em casa já isso. E olha como a própria TV, né, próprios canais da mídia aí, de maneira lúdica, sei lá, de maneira, né, que parece inocente, acabam trabalhando nisso na nossa cabeça desde pequeno. Essa questão de punição, do bem, né, punir o mal. Então é algo que inconscientemente vai criando isso. Por isso que é tão difícil, galera, por isso que dentro das empresas, né, dentro das organizações, a gente passa tanta dificuldade com conflitos, né, as pessoas, é muito fácil alguém fazer alguma coisa que a gente não gosta, né, fazer, né, gerar determinada situação que o resto do time não vai gostar, infelizmente acontece muito. E as pessoas no geral não sabem lidar bem com isso, tá? Sentimento é uma coisa muito difícil de saber lidar, tá? E aí o que acontece, né, galera? A gente acaba comunicando nossos desejos, tá? Né, através de exigências. Então a gente sente alguma coisa, a gente deseja alguma coisa, a gente exige, né? E tudo isso, sempre que a gente fizer dessa forma, vai bloquear essa questão da compassividade, o ato de exercer compaixão, né? Outra coisa interessante que ele traz aqui, ó, a maioria de nós cresceu usando uma linguagem na qual, em vez de nos encorajar a perceber o que estamos sentindo, né, e do que precisamos, nos estimula a rotular, comparar, exigir e preferir julgamentos. As mulheres, no geral, conseguem lidar um pouco melhor, aliás, muito melhor do que os homens na questão de expressar sentimentos. Isso porque já existe também, né, um incentivo desde da família, dentro de casa, que a menina, por exemplo, chorar não é uma coisa feia. Ela pode chorar, que não é feio, né, a mulher expressar sentimento. Agora, perguntando para os homens aí, é feio, né? Ainda é rotulado assim, é feio a gente demonstrar sentimento. Fraqueza, é visto como fraqueza, ainda é muito assim. Mudou, galera, mudou um pouco o tempo, melhorou, mas ainda a nossa sociedade traz essa questão de o homem expressar sentimento como algo negativo, tá? Infelizmente ainda tem esse cenário muito ruim, né? Então o homem ainda sabe lidar menos, é pior em expressar sentimentos do que a mulher. A mulher lida um pouco melhor com isso, tá? Exatamente, como a Angélica falou aí, fragilidade, tá? E na escola, olha só na escola, né? Na escola nunca me perguntaram como eu me sentia. Os sentimentos simplesmente não eram considerados importantes. O que se valorizava na escola, né, galera? Era a maneira certa de pensar. Quem é que aqui já trabalhou numa empresa, ou já ficou sabendo, né, de algum amigo dentro de uma empresa, que ouviu a seguinte frase, independente de que seja do seu chefe, tá, ou de outro colega, enfim, ouviu a seguinte frase, mais ou menos assim, ó, os teus problemas pessoais ficam na porta da empresa, ou na recepção. Você está aqui dentro para trabalhar. Tá? Não é para. A gente não quer saber dos teus problemas pessoais aqui. Teus problemas tu deixa na porta. Quem é que já ouviu alguma coisa nesse sentido? Super comum, né? Super comum, galera. Deixa eu ver, tem umas mãos levantadas. A primeira da Elisângela. Manda aí, Elisângela. Depois na sequência tem
outros colegas. Fala aí. Não, isso acontece com frequência, inclusive ainda hoje, né? É algo que a gente tem que sabe, tentar ir por um outro caminho, porque senão você acaba ficando chateado com essa situação, mas isso sempre foi algo que eu sempre ouvi. Então, assim, eu não posso ter fragilidade durante o trabalho. Então, se um dia eu não me sinto bem para fazer entregas, eu não posso me dar esse luxo, né? Então, assim, mesmo com essa questão da pandemia, em que a gente teve que mudar totalmente a rotina, né, do que era 100% presencial, ainda assim tinha dias que a gente se sentia muito mal, mas assim, ainda era cobrado do mesmo jeito. Então, essa sensação de que ninguém está assim, se importando com o que você está sentindo ou não, isso a gente ainda sofre, pelo menos na empresa que eu trabalho, a gente sofre bastante com isso. Muito presente, infelizmente, né? Exato. Exato, galera. E aí, por que a gente traz, então, esse conteúdo para vocês, tá? Vocês dominando, tendo uma boa compreensão do que significa isso, tá? Saber dar feedback, saber conversar com as pessoas, se comunicar de maneira clara, objetiva, isso vai sempre tornar vocês referência dentro das empresas, tá? Principalmente com os times que vocês trabalharem próximos. As pessoas, vocês vão desenvolver, assim, dominando bem essas técnicas, vocês vão conseguir se conectar melhor com as pessoas, vão conseguir gerar uma maior conexão, né? As pessoas vão confiar mais em vocês, tá? Geralmente, quando a gente passa um feedback da maneira correta para uma pessoa, o grau de confiabilidade, a confiança que essa pessoa vai criar com vocês vai ser muito maior, vai se fortalecer, tá? Pode parecer que talvez não aconteça, que seja difícil, afinal estou dando um feedback, uma crítica construtiva para a pessoa, mas acontece, galera. De maneira geral, sempre acontece, tá? Por isso que é importante vocês dominarem isso. Manda aí, Pedro. Não, o que eu ia te perguntar é exatamente assim, ó, dentro desse contexto que tu acabou de falar, e eu acho que isso é bem comum mesmo, eu escutei isso, na verdade, em todos os trabalhos que eu já tive até hoje. A minha pergunta é, cara, de repente, esse conceito, ele deveria ser reformulado, então, na verdade, hoje, como tu tem um papel de liderança, quando alguém tem um problema, seria melhor, então, que essa pessoa trouxesse esse problema para dividir, então, e ser feita uma troca de ideias com aquilo, ou vai para casa, vai descansar, então, já tu tá com um problema muito difícil de ser resolvido lá fora. Então, esse conceito de não traz o problema aqui para dentro, tenta dar uma esquecida, é ultrapassado, então, teoricamente. Não é que seja ultrapassado, né? É que a forma, né, como às vezes as pessoas falam, principalmente alguns chefes, né, que você está se sentindo mal aqui dentro, esquece isso, tá aqui para trabalhar. Foi mais nesse sentido que eu falei, né? Se tá com algum problema, fica lá na rua o problema. E não tem como, né, galera? Porque as pessoas são únicas. A pessoa não consegue se dividir assim. Né? Se eu tô, por exemplo, com um filho doente em casa e eu fui pro meu escritório trabalhar, eu realmente, de fato, vou estar conectado ali no escritório? Vou estar com a cabeça no trabalho? Não vou. É simples assim, as pessoas não conseguem separar os sentimentos, é uma coisa que não existe. Então, daí, nesse caso, né, Pedro, se eu sou um bom líder, tá? E aí vocês vão exercer esses papéis dentro das empresas, né, galera? Se já não exercem. Eu sou um bom líder, eu percebo isso, né? Eu percebo que o Pedro não está bem, né? E até, sei lá, numa determinada situação de manhã na reunião, ele foi grosseiro com alguém, alguma coisa assim, né? Parecia não tão bem. Vou lá passar um feedback pro Pedro, também para entender o que está acontecendo. Ele vai me dizer, cara, meu filho tá ruim em casa, não sei o quê. Se eu sou um gestor de verdade, um líder de verdade, o que a gente vai sugerir? Cara, vai para casa, meu. Vai lá cuidar do teu filho. Tá? Esse tipo de empatia deveria ser comum, né, dentro das empresas, mas a gente sabe que ainda não é, né, galera? Infelizmente, a gente conhece muita empresa aí, tá? Eu ainda trabalho em consultoria, o Sidney e a Alan não mais, mas trabalharam bastante em consultoria também, e a própria Piaggio, né, tem a sua mentoria empresarial. Então, cara, galera, a gente vê cada situação dentro das empresas que são muito complicadas, tá? Muito complicadas mesmo. Então, de novo, quem sabe fazer muito bem isso que a gente está ensinando, ganha destaque, tá? E só reforçando, isso é uma das ferramentas que a gente tem aqui na Piaggio, tá? Manda aí, Raul.
Eu concordo com a sua análise aí sobre isso de você ganhar força com a sua equipe, né? Mas aí eu faço a pergunta inverso. E numa leitura top-down, você não é reconhecido, não deveria, claro, mas na prática, você não é, na maioria das vezes, reconhecido como líder fraco? Porque as empresas, eu entendo que ainda hoje, elas valorizam aquele carrasco. Dizem que não, entendeu? Mas na prática, cara, eu vejo muitas e muitas valorizando o carrasco, o chato, o cara que põe a equipe ali sabe, no tronco. E a minha pergunta é essa, eu até te faço essa pergunta porque eu me lembrei, antes de existir esse conceito de comunicação não violenta, eu tive um chefe muito bom que empregava um pouco disso, sabe? Foi o melhor chefe que eu tive, inclusive, há 20 anos atrás. Olha a referência que ele deixou. Exatamente. Pra ti, né? Mas eu lembro de reuniões com gerentes em que ele não estava, ou almoços, né? Almoços de reunião em que ele não estava presente, em que ele era motivo de piada. Os outros, os pares dele, ficavam tirando barato. Eu nunca esqueci disso. Então é por isso que eu estou trazendo aí essa pergunta. Sabe, eu vi um vídeo no Insta esses dias aí, Raul, que era um empreendedor, né? Eu não lembro exatamente o que ele falava. Mas ele estava usando aquela seguinte frase: prego que se destaca, né? Levanta a cabeça, toma uma martelada. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Na maioria dos ambientes, isso acontece dentro das empresas, qualquer pessoa que tem um destaque, existe sempre uma força muito grande para alguém tentar puxar, para um grupo de pessoas, às vezes para os mais próximos, tentar puxar lá para baixo. É dizer, olha só, cuidado, está se destacando demais, né? E felizmente, a maioria das pessoas, as pessoas que realmente são talentos, elas não têm medo disso, elas se destacam. Então, eu te devolvo até essa tua pergunta com o seguinte: por mais que tu percebesse na época, né, que esse teu gestor era motivo de chacota pelos colegas, até hoje, depois de 20 anos, ele é uma referência para ti. Verdade. Então, será que ele é uma pessoa fraca mesmo? Será que ele foi um líder fraco? Para mim não foi, não. Ele marcou o liderado, cara. Isso é o mais importante. Tá? Quando o liderado, depois de 20 anos, faz um reconhecimento, né, da pessoa, cara, ele foi certamente um profissional excelente. Tá? Os outros, os outros provavelmente eram invejosos, né? E assim, é cultura empresarial, né, galera? É empresa que fomenta, desde lá da diretoria, o carrasco. Tá? E aí, se a gente não se identifica com uma empresa assim, o que a gente faz? O mercado está aí, aquecido. Transição. A PI ajuda vocês a fazerem transição. Vamos procurar empresas bacanas, galera. Tem bastante, tá? Tem muita empresa ruim, mas tem empresa muito boa, tá? Empresa séria muito boa. Mais alguém? Comentário? Meus queridos, só para a gente fechar, tá? Eu vou dar 3 minutinhos para quem quiser ir de novo. Vocês estão acessando o board aí? Vocês só vão escrever aí, reescrever o feedback de vocês. Deixa eu mandar o link de novo, tá? Só para a gente encerrar o conteúdo da nossa aula e já falar aí, ouvir um pouquinho, 2 pessoas importantes que estão com a gente hoje na call, tá? E falar sobre o tão esperado aí, que as oportunidades para ingressar com nós aqui na PIAG, tá? Como isso funciona. Deixa eu jogar aqui para vocês de novo o link do board. Quem quiser interagir rapidamente, vai vir agora, pode ir entrando aí, tá? Vou trazer vocês aqui até essa parte de baixo agora. Então, o que vocês vão fazer aqui? Uns minutinhos, tá, galera? Eu trouxe aqui os 4 elementos para que vocês recordem, tá? Fique do ladinho aqui mais fácil de vocês verem. O exemplo do feedback lá do Roberto, vocês vão reescrever, agora usando o CNV, o feedback que vocês passariam para o João. Tá? Depois de aprender esse conteúdo da CNV aqui. Tá? Vocês vão escrever como vocês acham que é, e eu do ladinho aqui vou depois escrever como seria, né, aqui na nossa visão API Ágil, usando CNV, esse feedback para o João. Tá? Então quem já está acessando aí, vou dar os 3 minutinhos, bora lá, vamos escrevendo. Agora usando CNV, para ver se vocês, né, conseguem colocar um pouquinho na prática que vocês aprenderam. Tá? E aí, enquanto a galera vai escrevendo, uma coisa importante 2 coisas, tá? Primeiro, eu vi que muitos de vocês falaram ali em cima, chamar o João para uma one-on-one. Quem não sabe o que é one-on-one, galera, é uma reunião individual, tá? As 2 pessoas, one-on-one, reunião individual.
tá? A gente chama a pessoa num espaço, né, seguro, tá, isolado, para conversar com ela. É muito importante a gente chamar a pessoa no privado mesmo, um feedback assim construtivo, jamais na frente de todo mundo, tá? Jamais na frente de todo mundo. Se eu quero elogiar a pessoa, sempre na frente de todo mundo. Tá? Elogio é público. Feedback construtivo, né, usando o CNV, que seja, sempre no privado. E outra coisa, feedback jamais a gente escreve. Ah, Jonas, mas não é isso que a gente está fazendo aqui? Sim, estamos fazendo, né, no viés de aprendizado. Jamais a gente escreve feedback. Jamais eu passo feedback para alguém escrito. Porque a escrita gera interpretação. Na escrita eu não consigo trazer entonação. Então, o feedback sempre olho no olho, tá? Se for no presencial, olho no olho. Se for no remoto, video call, tá? Os dois de câmera aberta, certo? A gente tem que se olhar, a gente tem que né, entender qual é a entonação da pessoa, gestos, tá? É muito importante isso, galera. Só que, claro, né, o que é comum? Quando a gente ainda não está inseguro para estruturar um bom feedback, usando CNV, por exemplo, o que a gente faz? Pô, eu preciso passar um feedback para a Bruna, tá? E, pá, eu tô um pouco inseguro, eu quero usar, eu aprendi lá na aula do Jonas CNV, poxa, eu quero usar CNV, acho que faz bastante sentido. O que a gente faz, galera? O Jonas vai pegar e vai escrever, quer seja numa ferramenta, num papel, eu vou estruturar, vou escrever o feedback para que eu organize minhas ideias. Eu não vou chegar daí chamar a Bruna, Bruna, vem cá, e começa a ler o feedback. Não, né? Tem que ser algo natural. Mas façam isso, galera. Escrevam seus feedbacks para vocês organizarem suas ideias antes de passar para a pessoa. Tá? Daí, quando for passar para a pessoa, né, vocês falam naturalmente, tá? Certo? Deixa eu puxar um cardzinho aqui, galera, para explicar, tá? Só para vocês terem um parâmetro aqui. Então, como a gente poderia usar a CNV para passar um feedback, já está acabando o tempo, tá? Podem escrever aí. Como a gente passaria um feedback para o João aqui. Vamos lá, então. Ó, vou começar, tá? João, quando você se atrasa para a nossa reunião e eu notei que as duas últimas você... Ô, caramba, tá difícil. Você se atrasou, não repare o português, tá? Tanto eu quanto o time ficamos irritados. Primeiro elemento, observação, contextualização, né? Tanto eu quanto o time ficamos irritados. A gente pode, numa CNV, galera, falar do sentimento em nome de outras pessoas? Será que é uma boa prática? O que vocês acham? Acho que não. Não é. Não é. A CNV eu vou falar do meu sentimento. Então, assim, tanto eu quanto o time ficamos irritados. Não, vou falar assim. Eu fico irritado. Né? Eu, enquanto líder, eu fico irritado. Pode ser que outras pessoas do time também fiquem. Posso até usar um complemento assim. Mas eu tenho que frisar eu fico irritado. Né? Porque temos o comprometimento, né, o combinado, digamos assim, né? Combinado de todos estarem no horário. Posso contar com você para chegar no horário correto? Tem alguma dificuldade no feedback assim, galera? É difícil escrever um feedback assim? Olhem bem, não julguei ele, não disse assim, ah, tu é um desorganizado, tu é um vagabundo, tu se atrasa, né? Ah, não dá para se atrasar porque, né, é errado se atrasar. Não estou dizendo que é errado se atrasar. Ele se atrasa, as últimas duas ele se atrasou, trouxe ele para um fato recente. Fico irritado, enquanto líder, né? Porque a gente tem um combinado de todos estarem no horário. Certo?
Posso contar com você para chegar no horário correto? O que pode acontecer depois disso daqui, galera? Ó, o que eu vou fazer? Ó, vou abrir uma garrafa de vinho, tá? Então fiquem à vontade aí enquanto eu faço essa pergunta, tá? Mas eu não vou beber, tá? Eu não bebo, é para minha esposa. Tô falando sério. Vai lá. O que pode acontecer depois de eu passar um feedback para ele, galera? O que vocês acham que pode acontecer? O João pode chegar para mim, então, olha só, Jonas, deixa eu te falar, cara. Tô com um problema em casa, né? Sei lá, tô num processo de separação, tá? As coisas estão bem tumultuadas em casa. Por isso que a gente fala no privado sempre um feedback construtivo, galera. Porque a pessoa, ela muito provavelmente vai se expor, vai expor o que está acontecendo. E é o nosso momento de exercer a compaixão. Pô, cara, não sabia disso, tá? Aí a gente pode sugerir, aí vai depender muito, né? Então, cara, quem sabe essa semana tu não vai, né, resolver essas questões, né? Daqui a pouco o João diz, tô saindo de casa, tá complicado, tô tentando achar um outro lugar. Cara, tira um tempo para tu resolver, né, essas questões. Ou assim, o João vai dizer, cara, mudou a rotina, agora a escola da minha filha tá complicado, eu tentei botar ela em outra escola, não sei o quê. Galera, leva isso pro time e tentem mudar o horário. Tá? Conversa, cara, vamos conversar com o time então e tentar mudar o horário? Então o feedback sempre é uma via de mão dupla, galera. Vocês vão fazer o pedido, mas deixe o espaço para a pessoa trazer a visão dela também. Certo? Combinado, meus queridos? Entendido, CNV? Fácil, mas vocês vão notar que quando forem colocar em prática, não é fácil, tá? Não é fácil. Por isso que, como qualquer coisa na vida, depende de prática. Jonas, não consigo colocar isso em prática no meu trabalho agora. Começa a colocar na vida pessoal. Começa a conversar com as pessoas que estão ao redor de vocês, que vocês se importam. Começa a usar. Vocês vão ver que vão colher frutos. Eu não estou fazendo marketing enganoso aqui, tá, galera? Eu comecei a usar isso em casa e melhorou muito minha comunicação com a minha esposa. Tá? Ao ponto que eu nunca falei de CNV para ela e eu notei que ela também, com o tempo, começou a, né, por perceber como eu falava com ela, começou também a falar comigo, né, da mesma forma. Tá? Isso é muito legal, é contagiante quando a gente consegue ir criando essa cultura de feedback, tá, galera? Dúvidas aí, meus queridos? Últimas dúvidas. Sem dúvidas, simples, né? Simples e fácil. Vamos começar a usar a partir de amanhã. Manda aí, Fê. Boa noite, pessoal. Boa noite. Posso dar um exemplo aqui? Talvez você me ajudar. Como que você daria um feedback? Vamos lá. Eu estou numa esteira onde eu presto serviço para um cliente. O cliente, eventualmente, ele participa das dailies. Nossa, que eu não concordo, mas tudo bem. Aí ele, eventualmente, ele dá feedback pro pessoal lá. Ele, você fez isso, não era para fazer, e bem grosseiro. Eu cheguei até a chamar ele e falar, Daniel, podemos falar depois da dele e tal? Enfim. Aí chegamos a conversar depois da dele e falei, Pedro, o jeito que você fala pro pessoal não é legal. A gente não poderia tratar individualmente? Aí ele foi grosso comigo e falou, não, serve para um, serve para todos. Como uma marretada. Cara, exatamente essa situação, né, que tu enfrentou é a situação que eu comentei ali, né, quando eu trabalhava com o Cisne, que esse Scrum Master estava enfrentando, né, com esse PO que era do lado do cliente, né. O PO, que era um profissional, né, da empresa do cliente, ele entrava nas deles do time e era cobrança. Não vamos entregar então? O que tu tá fazendo? Virou status report total. E aí o Scrum Master veio nos pedir ajuda, tá? É a mesma situação, cara. Olha só, Jonas, o time me falou hoje na retrospectiva que não quer mais o PO na daily. Mas como é que eu vou dizer isso pro cara? O cara é cliente, o cara nos paga, a gente é fornecedor, como é que eu vou fazer isso? Puxa vida, né? Eu disse, cara, calma, nós vamos estruturar um feedback, tá? E tu vai passar o feedback pro PO. Assim como vai passar o feedback para o cliente, né? Basicamente, cara, o que a gente tem que pensar assim, ó. Primeiro, pegar o fato mais recente. Então, fulano, na última daily lá, né? Você acabou fazendo um comentário XYZ. Não estou julgando, só estou trazendo exatamente o histórico, o que aconteceu. Cara, eu fiquei muito desconfortável com isso, eu fiquei muito chateado. Tá? E algumas pessoas do time também me procuraram dizendo que ficaram chateados.
né? Por quê? Porque a gente tem a necessidade aqui no time de ter um espaço, né, um ambiente de confiança, que a gente possa falar as coisas, que a gente possa entender o que não está bom e tentar resolver, certo? Então, posso contar contigo para não fazer mais esse tipo de comentário, né, não tentar não gerar esse sentimento de pressão, né, dentro do time, porque muito provavelmente, né, em algum momento isso vai travar o time, certo? Poderia ser algo nessa linha, tá, Fernando? Algo mais nesse sentido. Em nenhum momento, né? Olha só que interessante como tu chamou ele, tu disse, cara, não faz mais esse tipo de comentário porque é ruim, o time não gosta, né? De certa forma, tu tá dizendo que ele fez uma coisa errada, diretamente, tá? E na CNV a gente tem que levar o cara a algo mais reflexível, né? Cara, tu fez aquilo e eu fiquei chateado, fiquei desconfortável, o time ficou chateado, ficou desconfortável. Tá? Porque a gente precisa ter uma boa comunicação, um ambiente de confiança dentro do time, né, para as pessoas poderem ter a performance adequada. E assim, Fernando, mas falar assim vai resolver o problema? No caso lá, quando aconteceu essa situação, o Scrum Master voltou depois pro Sidney para mim e disse assim, cara, eu falei, e eu disse, e aí, cara, como é que foi? Cara, o PO disse, ele foi resistente, olha só, por mais que a gente tenha usado o CNV, né? Ele foi resistente e ele disse que, isso é imaturidade do time, porque a gente tá aí para cobrar mesmo, tararau. Só que o que aconteceu, cara? E não tô dizendo que isso vai acontecer no teu caso aí, tá, Fernando? Mas a gente faz o nosso papel usando um feedback bem estruturado para tentar gerar reflexão na pessoa. Cabe a ela mudar. Às vezes a pessoa não vai mudar. E é como eu disse, né, como os colegas já comentaram, não é feedback, não é CNV que vai resolver todas as situações. Tá? Mas assim, o Scrum Master depois nos falou, cara, passou uns 2 dias, ele entrou numa daily sem aquela pressão, sem fazer aquela cobrança. Por quê, cara? Por algum motivo, depois que foi passado o feedback para esse PO, ele entendeu que se ele continuasse daquele jeito, não ia ter entrega. Ia travar o time. E a parte do produto no qual ele era responsável, ele tinha outros 2 POs, porque era um produto muito grande, a parte dele ia parar. E quer ou que não, ele tinha responsabilidade sobre isso. Tá? Então é isso, tá, Fernando? A gente pode estruturar um feedback para ele assim, só que, cara, nada vai ser garantia que a pessoa vai mudar. Mas o teu papel tu fez. Certo? Maravilha, muito obrigado. Eu Não, até que escrevi isso. aqui. Tranquilo. Como eu disse, tá, galera? A gente tem mais de uma aula sobre CNV aqui na Peiage, tá? E tem vários outros exemplos lá também, né? Inclusive exatamente esse aí que o Sidney e eu vivenciamos lá. Mais alguém, galera? Se não tiverem mais perguntas, deixa eu fazer o seguinte aqui. Vamos chamar, então, 2 colegas queridos aqui, tá? A gente sempre gosta de ouvir quem tá com a gente, tá, galera? Os alunos que estão aí já há um bom tempo, que constantemente estão nos dando feedback, a gente sempre é muito aberto a feedbacks, tá, galera? De verdade. Quem tá aí com nós, né, há um tempão, sabe quanto é importante feedback para nós, quanto a gente tem aquele suporte quase que 24/7, a gente tenta resolver tudo, né, tudo que é passado para nós, tá? A gente modifica o que é necessário modificar. Essa semana mesmo teve uma aluna que me chamou e disse assim, olha só, Jonas, determinada aula lá tem um trecho que eu falei alguma coisa e eu me senti desconfortável, eu acho que eu posso ter falado uma besteira e tal lá, tem como editar aquela aula para tirar essa parte? Eu disse, claro, fulano, não, sem problema nenhum. Tá? Então, galera, a gente sempre tem essa preocupação, a gente sempre vai ser solícito, né, com todo mundo. Então, queria chamar aqui 2 pessoas, 2 queridos alunos nossos aí que estão com nós há muito tempo, para falar um pouquinho da experiência deles, tá? Com a API Ágil, né, como a API Ágil tem ajudado, né, ajudou e tem ajudado na trajetória deles, tá? Então, vou pedir primeiro que a Gasparotto, a Mônica Gasparotto, fale aí um pouquinho, depois nós vamos chamar o Robson ali também, que quer dividir um pouco da experiência dele com nós, tá? Eu vou tirar o compartilhamento da tela aqui, certo? Para a gente poder se enxergar melhor. Bora lá, Gasparotto, contigo. Beleza, valeu aí, Jonas, pela passagem. Pessoal, boa noite. Eu sou a Mônica, eu estou aqui com a API desde o começo, lá em abril do ano passado. Uma das primeiras lives que eu participei ali foi a do LinkedIn também.
mais ou menos o conteúdo, né, que o Sidney passou agora na segunda-feira, nessa semana. Depois, né, putz, essa primeira impressão que eu já tive, a energia, né, me fez querer conhecer um pouco mais, né, da PIAGE, então participei do Kanban Pizza Game e fui cada vez me encantando mais ali, né, enfim, com as aulas, com os conteúdos. E aí, quando teve a primeira abertura do grupo de membros, né, eu fui uma das pessoas ali que entrou naquela primeira leva, né, ali dos 50 primeiros. E desde então, entrei para o grupo de estudos também, da PSM1, né, e da PSPO. Compartilhamos muitos inimigos do fim aí, naquele começo ali. Recebi um convite para participar de uma aula de estética ao vivo, onde eu assumi para todo mundo ver ali que eu poderia ter sido uma abraçadora de árvore ali, em um certo momento da minha carreira. Eu estava realmente no lado negro da força, mas a PIAGE me puxou e hoje definitivamente eu não sou mais uma abraçadora de árvore. E brincadeiras à parte, né? Eu tenho 3 coisas assim que eu gostaria de compartilhar aqui da minha experiência e enfatizar, né, o que a API trouxe para minha vida, para minha carreira. Então, a primeira coisa é o conhecimento, né, de inúmeras coisas que eu não encontrei em nenhum outro lugar, desde da qualidade do conteúdo até a didática para ensinar os conteúdos, né? E realmente, depois que você entra aqui, qualquer outro treinamento ou aula que eu participei foi muito boring, assim, eu fiquei muito mal acostumada, né? Então, eu tirei algumas certificações recentemente, né, que a gente precisa, né, como foi falado, a gente precisa dessas certificações, mas a gente consegue ver o nível de qualidade, assim, dos treinamentos, e eu confesso que se eu não tivesse aprendido o que eu aprendi aqui, as certificações ali, eu não saberia por onde começar, né, a trabalhar com o conteúdo que é passado. O segundo ponto é que é uma rede de apoio e network incrível. Eu já participei de várias comunidades e eu nunca vi a energia que tem aqui em outro lugar. Fora que aqui eu fiz várias amizades de verdade, mesmo só conhecendo pela tela, pessoas que eu falo mais daqui do que da minha vida pessoal, mas com certeza em breve a gente vai promover um encontro aí, né, pessoalmente, para a gente se conhecer. E o principal que o que mudou para mim é a minha autovalorização como profissional, né? Porque se eu for olhar e fazer uma linha do tempo, há um ano atrás, quando eu comecei com eles, eu não tracei estar aqui, eu não imaginei que eu ia chegar até aqui, né? Eu sempre trabalhei com projetos ali, né, entrega de projetos, mas eu confesso que eu nunca fui uma pessoa que eu planejei a minha vida profissional, então ela sempre foi indo, eu ia fazendo as coisas conforme as coisas iam acontecendo, e aqui eu consegui me enxergar como uma pessoa que eu poderia, sim, ser capaz e ir para o mercado, e apesar de eu estar há 10 anos na empresa que eu estava, eu poderia concorrer com qualquer outra pessoa que tivesse há menos tempo, enfim, ou que tivesse até mais experiências que eu, né? Então, ao longo desse tempo, eu me preparei, estudei para estar onde que eu estou hoje, né? Então, eu saí da minha zona de conforto, eu não sou mais uma pessoa reativa com a minha carreira, muito pelo contrário, hoje eu me considero protagonista dela. E só exemplificando, assim, no começo desse ano, a gente fez uma dinâmica aqui com os membros, que é o Grow, que eu planejei algumas coisas para, enfim, para fazer, atingir em um ano, e eu consegui concluir tudo isso no mês passado. Então,
né? E tem coisas assim também que eu nem sequer planejei e surgiram como oportunidades no meio do caminho e eu topei. Eu me senti preparada para isso e eu topei, né? Então, a gente tem um termo que a gente usa muito aqui que é foguete não tem ré, e literalmente não tem, pelo menos aqui não tem. E só para finalizar, que aqui não são só aulas e conteúdo, né? São aulas, conteúdo top, diferenciado, sempre olhando para a realidade, não o mundo cor-de-rosa. Tem a rede de apoio que eu comentei, autoconfiança, amizade e o principal, que é transformar e preparar pessoas, que foi o que aconteceu comigo. E isso não tem como dar errado, né? Pelo contrário, para mim deu muito certo. Então, assim, eu já falei isso inúmeras vezes, mas eu não canso de repetir. Eu sou muito fã e grande admiradora pelo trabalho do Sidney, do Alan e do Jonas, porque eu vejo o quanto de dedicação e amor que existe da parte deles para fazer isso acontecer e a API se transformar no que ela é hoje. E então, o meu último recado que fica aqui é para quem ainda não faz parte, entrar junto com a gente nessa jornada e não perder mais tempo e ser protagonista das suas próprias carreiras. É isso. Olha só, muito bom, obrigado, Gasparotto. A Gasparotto hoje, galera, até para quem não sabe, ela trabalha no time, eu sou funcionário, né, numa grande consultoria que tem aqui no Brasil, e eu indiquei a Gasparotto para trabalhar no meu time, né, falei com o gestor, assim, com o líder do time, cara, se quiser, não precisa nem entrevistar, tá? Para mim, e eu já falei para ele o seguinte: sempre que nós formos trazer pessoas para o time, vão ser alunos da API Ágil. Ele conhece a API Ágil, né? Então, ó, galera, a rede de indicação funciona tanto, né, no meio dos alunos quanto nossa também. O Sidney contratou. Sidney, quantos alunos da API já contratou, Sidney? 3, ó, em pouco tempo, nos últimos pouco tempo. O Alan também, o Alan, né, faz processos, né, seletivos, faz entrevistas técnicas. Galera, nós sempre indicamos aqui quem é aluno da API Ágil. Por quê? Porque a gente conhece a galera, a gente vê a performance do pessoal nas dinâmicas, nas aulas, e sabe, né, o conteúdo que o pessoal tem acesso. Então, a Gasparotto, assim como a Mônica Dias, que também é outra aluna nossa, né, que está na API, as duas estão no meu time hoje, né, nós somos pares, somos colegas de time, e são, digamos assim, são duas pessoas que eu tenho plena confiança, tá? Em relação a qualquer outra pessoa dentro da consultoria, tá? Confio demais, né? Então, Gasparotto, muito obrigado aí pelo teu feedback. Tamo junto sempre, né? Robson, meu querido, teu feedback para nós aí, como é que tá sendo tua experiência aí com a API, cara? Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Meu nome é Robson. Eu também, é o mesmo caso aí da Mônica, né? Eu conheci a API Ágil analisando aí o LinkedIn, e bem no comecinho, quando eu estava na minha transição, né, para Scrum Master, eu não queria ser um profissional, assim, raso, né? Com pouco conhecimento, aquele que só vai lá, facilita as dinâmicas, mas daquele jeito, assim, sem muito conhecimento, desajeitado. Então, eu vi o pessoal, literalmente, né, linkando lá a API Ágil, falei, nossa, vou me interessar e saber o que é isso, né? Tantas pessoas falando e comentando. Foi assim que eu conheci também, participei ali lá do comecinho do ano passado com relação ao LinkedIn também. Então, eu ajeitei meu LinkedIn, foi até muito bem engraçado que eu peguei o antes e depois, tirei um print para ver. E uma coisa bem legal também, que depois que eu comecei a arrumar meu LinkedIn e comecei a seguir a API Ágil, ter mais conhecimento, fazer network, eu recebi muitos contatos de recrutadores, então eu fiquei até surpreso, porque eu falei, gente, né? Mas como assim? Então eu recebia muitos contatos, assim, durante a semana, fazia bastante, assim, entrevistas, e era uma coisa muito legal, porque ajudou muito também nas aulas de LinkedIn, teve uma aula também de dinâmica, de como fazer entrevistas e como responder as perguntas das entrevistas. Então, aquilo eu achei, tipo assim, os ovos da galinha de ouro, literalmente, porque, assim, foi um divisor de águas que me ajudou a conseguir, né, onde eu tô agora. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a API Ágil, né, igual a Mônica falou. A gente tá aqui para adquirir conhecimento, nos ajudar, e uma coisa também que no dia a dia você percebe que, assim, vamos supor, se eu fosse uma pessoa qualquer, um Scrum Master,
que está só ali, só para facilitar as dinâmicas, e o time não começa a entregar. E você tem conflitos que você precisa apaziguar. Então, assim, todos esses conteúdos que eles estão trazendo, comunicação não violenta, a forma como você fala, de que maneira você consegue medir a performance do seu time. Então, tudo isso você aprende aqui na Preiagil, na qual eu precisei e utilizei desse conhecimento. Então, isso foi um divisor de águas para mim, porque eu não sabia, eu não sabia como que a forma que eu abordo o meu time para falar de que um dev não está entregando. E como que eu vou falar, como que eu passar para o meu gestor que o time não vai conseguir entregar a funcionalidade tal nessa sprint, né? Então, a gente não pode só usar o achismo. A gente tem sempre que se basear na forma de dados, a forma como a gente fala, se gesticula. Então, tudo isso eu aprendi aqui na Preiagil, então agradeço imensamente. E esse foi o total diferenciado, né? Total diferenciação que a gente tem aqui hoje com relação ao mercado, com relação aos outros cursos que a gente vê aí, né? Que a gente vê muito a Agência 10K, mas o muito importante é, por exemplo, vocês estão aqui numa sexta-feira. Então, vocês que estão aqui numa sexta-feira poderiam estar vendo a novela ou no barzinho, ou seja, vocês estão se dedicando o tempo de vocês a aprender, adquirir conhecimento, fazer network. Então, parabéns para os que estão aqui até agora. E é isso. Então, assim, isso me ajudou muito, né, com o meu desenvolvimento profissional e ser uma pessoa que tem conteúdo, que sabe, porque eu já peguei muito, assim, no dia a dia com o time ou com o gestor, o pessoal começou a fazer alguma pergunta, alguma coisa, eles não sabiam, e com o conhecimento que eu tive aqui na Preiagil, você se sobressai. Então, as pessoas conseguem te enxergar de uma outra forma, como uma pessoa com mais conteúdo, né, algo ali a se dividir. Então, isso foi com que a Preiagil me trouxe aqui no meu dia a dia, né, esse enriquecimento de conteúdo, né, para a gente poder disseminar aqui para um time, nos projetos. Pô, cara, muito bacana, galera. Vocês veem, então, né, como a gente falou, desde a transição até o crescimento dentro das empresas, né. E o Robson, ele trouxe aí um ponto super importante, né. Vocês todos que estão aqui numa sexta-feira, 8h40 da noite, tá? Resume bem o seguinte, pessoal, que é uma coisa muito importante que a gente fala nas aulas sobre carreira, né, desenvolvimento de carreira também, que é a Andressa, que é uma outra instrutora da Preiagil, conduz, né, no início da nossa primeira trilha lá. Tem só uma pessoa que é responsável pela carreira e desenvolvimento de vocês. Só uma pessoa. E são vocês mesmos. E também só existe uma pessoa, nenhuma empresa, nenhum gestor, nem ninguém pode sabotar a carreira de vocês. Só existe uma pessoa que pode fazer isso, que também são vocês. Então, se vocês estão aqui, se vocês estão investindo o tempo de vocês, se sacrificando, abrindo mão de fazer outras coisas, né, ou outras atividades de lazer, qualquer outra coisa, até mesmo de estar com a família, né, que isso é uma coisa que o Sidney, a Lei e Jonas já fazem 1 ano e meio, a gente abre mão de estar com a família. Tem uma nenê de 6 meses aqui, né, que está com a mãe ali, que eu tô louco para brincar com ela, mas a gente abre mão porque a gente faz o que a gente ama, galera, a gente faz o que a gente gosta de estar com vocês também. A Preiagil, os alunos, todo mundo que está, acabou virando uma grande família também. Então a gente tem essa troca, esse respeito, essa troca de conhecimento, o network, né, é o mais importante de tudo. Obrigado, Robson.